Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação de Cuba, tá? Tanto por a questão da ruína econômica que está acontecendo lá, que não é novidade nenhuma. A gente já falou sobre o último furacão que passou lá, que deixou um monte de problemas, além da falta de luz. Lembrando que não foi o furacão que causou a falta de luz aconteceu por falta de combustível. Cuba está numa situação muito delicada e agora fica mais delicada ainda com a vitória do Trump, né? Porque, de novo, né, embora mesmo os democratas lá nos Estados Unidos não sejam pró-Cuba, não sejam pró-comunismo, o Trump é ainda mais complicado. O que será do futuro de Cuba próximo? Tá? Passou um outro furacão por lá, o Rafael, causou mais um monte de chuva na ilha e a falta de luz continua. Tá? A falta de luz não tem a ver com furacão só, não. Tá? É falta de combustível. Vamos entender a situação cubana. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, caminhoneiro marítimo cubano em fuga, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem falado sobre a situação em Cuba, que está cada vez mais complicada. Cuba está chegando no chamado prazo de validade do comunismo e as coisas começam a simplesmente não funcionar mais lá, né? Cuba está sem combustível para rodar as termoelétricas dela, as termoelétricas que ainda estavam funcionando mal, já estavam funcionando mal, agora estão parando de vez, e com isso os apagões em Cuba estão durando períodos enormes, e para juntar, estamos no período de tempestade, né, no Atlântico Norte, então vários furacões estão passando lá nos Estados Unidos e também ali em Cuba, né? Agora dessa vez foi o furacão Rafael que passou por Cuba e deixou novamente a ilha às escuras. Então mais uma falta de luz, é um furacão com categoria 3. Lembrando que o Oscar, que foi o furacão anterior que passou em Cuba, embora ele tenha sido muito forte lá nos Estados Unidos, ele quando passou em Cuba era só categoria 1. Então era uma tempestade muito forte, mas não chegava a ser uma coisa muito preocupante. Esse Rafael agora pegou Cuba e tem uma intensidade muito maior, né? De qualquer forma, o problema essencial da história não é o furacão em si, é a fragilidade do sistema elétrico de Cuba, né? É aquela ideia que eu falo para vocês do problema do cálculo econômico. O governo socialista acaba sempre investindo as coisas da forma errada, e com isso, mesmo que o partido, mesmo que supostamente os políticos tenham uma boa intenção, queiram de fato resolver os problemas, eles simplesmente não têm informações suficientes para tomar boas decisões políticas, e aí acabam tomando decisões ruins, acabam limitando a eficiência econômica. Para quem não sabe o que é isso, é o problema do cálculo econômico, que foi descrito pelo Mises em 1921. Quem tiver curiosidade de entender exatamente qual é a lógica por trás disso, tem um vídeo sobre isso lá no meu canal Ancapsu Classic, chamado Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, em que eu explico essa teoria do Mises em detalhes, né? Lembrando que o Mises falou isso em 1921, ele escreveu esse artigo em 21. Naquela época, muita gente ainda via a União Soviética como um exemplo de sucesso. Não, está tudo dando certo. Não, porque eles têm alguns problemas lá, mas pelo menos ninguém tem fome, todo mundo tem emprego. É curioso como alguns ainda falam isso de Cuba hoje, né? Estão mentindo, tá? Comunistas sempre foram muito bons em propaganda. Nisso eles sempre foram bons mesmo. Na União Soviética, em 1921, ainda não era tão catastrófica assim. Então isso dá mais força para o argumento do Mises, né? O Mises previu de forma correta que modelos comunistas conseguiriam funcionar durante um tempo, mas inevitavelmente iriam cair com a eficiência. Por que eles conseguiriam funcionar durante algum tempo? Porque eles conseguiam funcionar com a memória dos preços anteriores. Só que a memória dos preços anteriores ela tem prazo de validade, porque à medida que surgem novas tecnologias, que surgem novas novidades, invenções e coisa e tal, você não tem como medir o quanto a população quer essas novas tecnologias, então você não tem como fazer o cálculo econômico sem ter um livre mercado, sem ter o sistema de preços. E aí, fatalmente, à medida que vai se acumulando essas novas imprecisões, em algum momento a economia comunista destrói-se completamente, né? Isso aconteceu na União Soviética, a União Soviética desabou completamente em 1989, 90, né? Na verdade ela encerrou em 91, mas a ruína econômica já veio ali na década de 80, né? Ela tentou, durante a década de 70, ela estava brigando com os Estados Unidos, brigando, tal, né, querendo se mostrar muito firme, coisa e tal. Década de 80 já se mostrou claramente um colapso completo.
Muito embora o Haddad ainda tenha feito uma tese sobre o sucesso da economia soviética em 1989, você acredita? O Haddad, a tese de mestrado do Haddad, o Haddad, o nosso ministro da Economia, o cara que dirige a economia brasileira, fez uma tese de mestrado falando sobre o sucesso da economia soviética, meses antes da economia soviética desabar completamente, para você ver como é que a gente está na merda em termos de ministro da Economia, né? Bom, então o centro lá do Rafael, que é o furacão que está acontecendo lá em Cuba, passou por Cuba e se desloca para o sudeste do Golfo do México, então está passando por Cuba ali, e já está saindo de Cuba. De qualquer forma, muita chuva por lá, o que está piorando a situação da falta de luz, né? A empresa estatal de energia elétrica está prevendo apagões em 46% de Cuba para quarta-feira passada, quarta-feira que passou, aí, né? Ou seja, a situação ontem, né? A situação em Cuba cada vez mais triste aí por falta de luz, sendo que a falta principal disso daqui é falta de combustível. A gente sabe que Cuba não tem dinheiro para comprar combustível. A economia cubana totalmente colapsada, eles não têm como fazer isso, não tem petróleo em Cuba, eles não têm de quem comprar. Enquanto tinham a ajuda da União Soviética lá atrás, Cuba se virava bem, depois pediram ajuda para a Venezuela, só que agora a Venezuela, cheia dos próprios problemas deles lá, com a eleição do Maduro, que gerou um monte de problemas ali, a Venezuela não está podendo ajudar também Cuba, e com isso Cuba não tem petróleo, não tem para quem recorrer. E esse é o problema, né? É um dos índices mais elevados de apagões previstos para esse ano, foi dessa quarta-feira que passou, justamente pelo colapso completo do sistema elétrico nacional lá de Cuba, né? E, bom, os cubanos têm ainda um outro problema, além disso. Esse problema do apagão não é novo, tá? Que ele continua aqui, ó. Cuba sofre apagão nacional após falha em usina elétrica. Isso aqui, ó, 18/10, ou seja, já vem de tempo isso daí. O que eu falo para vocês, o problema não é o furacão, o problema é a falta de combustível, né? Aqui, ó, porque a crise não vem de hoje, explicando aqui justamente o problema da falta de combustível, né? A infraestrutura obsoleta, demanda maior, falta de combustível, escassez de combustível. Então este é o grande problema lá de Cuba no final das contas, né? E um problema que tende a se agravar. Cuba, evidentemente, como todo o resto do mundo, está sujeito aí à vitória do Trump, ou seja, vai ter consequências da vitória do Trump. Não é como se o Biden fosse ajudar muito Cuba, tá? Mas o Obama, por exemplo, chegou a fazer uma série de passos, né, em direção a estreitar laços com Cuba, favorecer Cuba, porque, né, a esquerda, bem ou mal, a esquerda americana é mais próxima da esquerda cubana do que a direita, né? Mas agora com Trump a previsão é que não vai ter moleza, ou seja, podem esperar mais 4 anos de muitos problemas econômicos em Cuba. E isso tende a piorar a situação do regime, porque é aquilo que eu falo para vocês. As pessoas têm a ideia de que ditaduras são muito fortes porque o pessoal usa a força para se manter no poder e coisa e tal. E, de fato, o povo querer derrubar o líder é muito pouco provável, muito difícil isso acontecer. Mas não tenham ilusão, tá? Ditaduras são também frágeis. Por quê? Porque tem o pessoal que está ali no segundo lugar, ali, o pessoal que está logo abaixo do líder ali, que começa a achar que aquele líder não vai levar a lugar nenhum, que a situação está começando a degringolar, que nada resolve ali, e aí o incentivo para esta pessoa derrubar o líder começa a ser muito grande. E essas pessoas que estão na estrutura de poder, elas têm também poder, elas têm pessoas sob elas, né? Então isso começa a ficar muito perigoso para Cuba. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou para te dizer para vocês, vou fazer aqui uma previsão ousada. O final desse mandato do Trump, a gente vai ver uma Cuba não comunista, Cuba saindo do comunismo. Nos próximos 4 anos, a gente deve ver o regime de Cuba colapsar completamente. Guardem esse vídeo, me cobrem daqui a 4 anos, ou em algum ponto, né? Vamos ver, de repente, se eu tiver certo, a gente vai ver em algum ponto dos próximos 4 anos ali o regime cubano caindo devido a essa podridão socialista que é tão comum nesse tipo de regime. Agora que não tem mais nenhuma possibilidade de ajuda americana, eu não creio que o Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba, dure muito tempo, né? E a gente sabe que está tendo brigas lá, eu já falei para vocês que existe o neto do Raul Castro, que também tem brigado com o Díaz-Canel, já tem uma briga interna grande lá dentro do governo cubano. Eu acho que não dura 4 anos mais o governo comunista cubano. Vamos ver o que vai acontecer com Cuba. Não vai ser moleza não, tá? Sair do comunismo é muito difícil. Pergunta para a Rússia passou por um aperto muito... A própria Ucrânia também passou por um aperto muito grande com o fim do comunismo. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer negócio, né? Elas não estão acostumadas com o capitalismo.
Então, até a sociedade realmente mudar a sua cultura, mudar o seu modo de vida, é um período muito duro. Cuba vai passar por dificuldades muito grandes, mas não tem outra saída. A saída é a liberdade, a saída é o capitalismo, comunismo é uma falha. Quanto antes Cuba começar esse processo, melhor para o futuro da ilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.